Pessoal, vamos continuar a nossa discussão sobre contadores. Agora eu vou tratar de dois casos apenas, tá? Que seriam contadores em anel. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, que na aula anterior a gente tratou sobre isso, e contadores Johnson. Só lembrando que a questão de contador que a gente explorou na aula passada, que era de contadores binários, onde a gente segue aquela sequência de 0, 1, 2 e até, seja lá o número qual for, né, o número equivalente de decimal que caibam naqueles registradores. Por exemplo, se eu tiver 4 flip-flops nesse registrador, eu vou de 0 até 15. Então, a nossa intuição diz, não, contador eu vou de 0 até 15. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que contador, o sentido é mais, eu vou executar uma sequência de bits tal que representa um sistema numérico qualquer. Então a gente tem, por exemplo, contadores em anel, contadores Johnson. Na parte 3 a gente vai ver registradores lineares com registradores de deslocamento linear com feedback, que aí conclui toda essa parte. Esse aqui, por exemplo, é um caso, um registrador em anel. O ponto que vocês devem observar aqui nesse registrador, que como vocês podem perceber tem 4 flip-flops tipo D acionado por borda ascendente. 3 deles a gente vai ligar a linha de reset. Percebem? Sendo que em um deles, o primeiro, a gente liga a linha do set. Tá? Ou seja, o que uma operação inicial de subir o nível de reset fará? Escreverá o seguinte byte aqui, né? A seguinte palavra: 1, 0, 0 e 0. Muito bem, uma vez que então a gente programa ele dessa forma, inclusive até nós temos, né, como parte do trabalho, um exercício que explora essa particularidade. Então, gostaria que vocês fizessem esse trabalho em Verilog. Então, você dá o start, né, coloca a receta, você preenche, né, inicializa esse registrador, e a partir daí você dá os pulsos de clock, esse 1 que está nesse flip-flop passa para o outro, e por outro, e para o outro, e assim sucessivamente, e retorna. Então, por isso que ele é chamado de contador em anel, porque o dado fica circulando nele. O diagrama temporal fica assim, então. Então, aquele primeiro que era o A, a gente tem o bit 1, né? Como a gente deu o reset, então a gente tem o 2, o 3 e o 4 iguais a 0. E a cada transição ascendente do clock, eu transfiro esse dado para o seguinte, e naturalmente o último retorna o último, que seria o registrador, o flip-flop 4, retorna ao 1, por isso que ele zera. Então, dessa forma, a gente tem esse padrão consecutivo de 1s que fica circulando. Então, esse é, por exemplo, um contador, chamado contador anel. O que seria o contador em anel Johnson? Contador em anel Johnson, a única diferença, bom, o primeiro ponto é você inicializa ele com 0, 0, 0 e 0, tá certo? Podem perceber que a linha de reset está toda colocada na entrada de reset, e ele é transição ascendente, certo? E o outro ponto que a gente observa é que na saída do último flip-flop tem um inversor. Então, eu coloco 0, 0, 0, 0, e aí na hora que o dado sair e recircular e voltar para o primeiro, ele vai entrar como 1, 0, 0 e 0. E assim sucessivamente. Então, bom, aí você vai falar, bom, aí eu tenho 0 aqui, na hora que eu enfiar esse dado de volta aqui no primeiro, o que eu vou ter? Vou ter 1, 1, 0, 0. E assim sucessivamente. Então, como que fica o diagrama temporal? Essa é a forma que ele fica. Então, a gente dá... Aqui, observem que aqui parece que ele está vinculado à borda descendente, tá? Então, vocês ignorem isso daqui, porque acho que na prática é uma borda ascendente mesmo, tá? Naquele desenho que estava lá. Vocês só ignorem e assumem que isso aqui seja borda ascendente. Então, isso aqui é um erro. Muito bem, então você tem o A, né? E aí ele fica para um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, aí que ele zera de novo. E assim sucessivamente. Então, esse dado, né, esse pacote de 4, ele passa para frente,
certo? Eu estou falando pacote de 4, mas na realidade é durante 4 ciclos de clock, ele permanece em 1 e ele passa esses, e aí no caso do B, ele tem, aí a hora que eu coloquei o 0 aqui, e depois 4 ciclos de clock em 1 e 4 ciclos de clock em 0, a mesma coisa para o C e o D. Então esse é o padrão de repetição, de forma que esse slide aqui, ele meio que resume tudo aqui que a gente vê, né? Um contador de 4 bits em anel, simples, que esse que aqui está, né? Dependendo do estado, então ele percorre esses 4 possíveis estados, então em lógica sequencial, mais para o fim do curso, quando a gente tratar máquinas de estado finito, esse é um ponto, é uma definição importante. Então aqui nós temos 4 possíveis estados para esse contador de 4 bits. E ele percorre esses estados desta forma, que aqui está, e depois volta novamente. E no caso do contador Johnson, percebam, então, que na verdade a gente tem mais estados, né? Com o mesmo número de bits, certo? De possibilidades, a gente tem mais estados. É interessante isso. Quantos estados a gente tem aqui? Aqui nesse caso nós temos 8 estados, não é isso? Se a gente considera o 0, 0 também, então a gente tem 8 possibilidades, ou seja, daqui a gente saiu de 4 para o contador de 4 bits para 8, e aí qual que seria o máximo? Seriam 16 possíveis estados. Quando nós examinarmos com registradores de deslocamento linear com feedback, a gente vai ver sob quais condições isso pode acontecer. Então é dessa forma que a gente trata a questão de contadores. E com isso eu termino essa parte sobre contadores. Obrigado, pessoal, pela atenção.